Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro nós temos os preços da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance, com o volume representado nessa reta colorida ao fundo do gráfico, negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média, e aí a gente vê que o volume então vinha numa trajetória de queda aí nos últimos 2 dias, a partir do máximo aí atingido durante essa alta forte que nós tivemos nessa semana, mas o volume começou a recuar a ponto de nos preocupar de que a sustentação nos níveis atuais seria possível. Nós tivemos aí então uma elevação do volume aí durante o dia de hoje, que nos levou a um teste ao topo dessa região, e aí nós tivemos uma reação do mercado. Nós já vamos detalhar isso a seguir. Vamos então para a nossa expectativa para o final do dia de hoje, 4.958, final do dia de amanhã, nesse domingo 7 de abril, 4.958 tethers, num intervalo admitido indo de 4.861 a 5.055. Nossa margem de erro está em 2,07%, o que implica numa previsão correta de 97,93% de um dia para o outro. Nós gostaríamos de estar com uma margem menor, mas isso é em função da grande volatilidade que os preços estão tendo e do tempo que o nosso software, nosso algoritmo está levando para fazer essa convergência para valores mais exatos para estar apresentando para vocês. De outra forma, nós complementamos a nossa análise, e é o que aconteceu hoje, nós já vamos mostrar isso, com boletins que nós divulgamos na nossa conta do Twitter e do Telegram, está aqui embaixo. Siga-nos no Twitter e Telegram, @HelloWildHorses é a conta. Vocês podem nos seguir, tá recebendo esses boletins quando nós consideramos relevante atualizar a informação, para estar atualizando a análise, que a gente não pode estar fazendo um boletim em vídeo, às vezes enquanto o mercado está rodando, devido à grande volatilidade. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Nós começamos aí o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Google, buscas então por Bitcoin no Google duplicaram na última semana, o que é natural em função de movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo. Eles trazem uma ansiedade e o pessoal quer saber por quê. Então, isso talvez vá se refletir em novas aberturas de conta, etc. Provavelmente sim, quanto não dá para dizer, mas por fato de ser um movimento de alta, isso traz essa ansiedade, essa vontade de participar. Nós já vamos comentar, quem sabe aí no fim dessa análise, a nossa opinião sobre esse tipo de atitude. Não chega a ser o efeito manada, mas é uma coisa muito parecida. CoinMarketCap, então nesse momento aí o benchmark para Bitcoin avaliado em 5.066 dólares. A gente tem aqui Ethereum com 161, Ripple então na casa dos 35, Litecoin 92 e Bitcoin Cash cruzando a marca dos 300 dólares, EOS mantendo a casa dos 5 e Binance Coin ainda lutando com a sua resistência dos 20 dólares. Aí excelente o desempenho da Bitcoin Cash, e a gente chama atenção aí à exceção do Ripple, praticamente as demais com a mesma conformação gráfica, e a gente chama atenção então que diversificação em criptomoedas não é diversificação, elas têm uma correlação bastante grande, à exceção das stablecoins, que deveriam ser sempre $1, e eventualmente uma outra exceção, como a gente pode ver aqui o Ripple, que teve uma oscilação um pouco mais acentuada aí nesses últimos dias, mas aí retornou então para esse padrão que bastante próximo com as demais. Então é importante ter uma outra classe de ativo, a gente quer comentar isso com mais detalhe mais adiante. Vamos para o volume. BitMEX, então uma elevação aí de praticamente 1 bilhão nas últimas 24 horas, ao longo desse dia, então chegando aí 2,2 bilhões nas últimas 24 horas, OKEx 1,5 e Binance 1,3. Então OKEx aí com 600 milhões aí praticamente aí acima aí da nossa última análise, estava em 981,
ela subiu então praticamente 600 milhões e Binance então subindo 400 milhões. Nós temos nessas duas aí, se for incluir BitMEX junto, nós temos praticamente 2 bilhões a mais nas últimas 24 horas. Isso aí é uma elevação bastante importante que aconteceu hoje de tarde, né? Nós já vamos dar essa olhada no mercado nesse momento, e aí a gente vê aqui o gráfico de 1 hora. Então o que aconteceu? Quando nós fizemos a nossa análise, nós estávamos aí com um volume bastante baixo, então nós tínhamos sim expectativa de um viés de baixa. O que aconteceu? O volume começou a aumentar e nós tivemos essa alta súbita aqui, reforçada por esse aumento no volume. A gente atingiu aqui a resistência então na casa dos 150, claro, então a gente teve um intraday aqui 5.205 praticamente, que foi então respondida com uma pressão para baixo, mas com menos volume. Os preços conseguiram se recuperar até que então nós tivemos um teste bastante grande que nos levou aos 4.919 e aí nós conseguimos nos recuperar. Então nós fizemos aí essa cobertura ao longo dessa tarde, aí quando o movimento começou. Então nós tivemos aqui o boletim 10 horas atrás, devido ao súbito aumento de volume nas últimas horas, mudamos o nosso viés de baixa para alta. O que aconteceu em seguida? Nós começamos a alta nos preços e chegamos no fim do movimento, na nossa opinião. Então antes então dessa queda, com o volume atual caindo, porque a gente viu que logo após o movimento de alta, nós tivemos aí um movimento de queda bastante grande no volume. Então nós tivemos o pico do volume que nos levou ao topo e depois o volume caiu abruptamente, e essa queda abrupta aí, na nossa opinião, ela tira a sustentação, e nós colocamos isso no boletim. Com o volume atual caindo, a alta de hoje pode ter chegado ao fim. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós não conseguimos mais tirar print screen de tão rápido que foi. Nós colocamos aqui suportes em 5.090, 5.028 e depois queda com enorme volume pode nos levar aos 4.890. Se continuasse assim, o próximo boletim ia ser só o número do suporte, tá? Não ia dar nem para escrever suporte. E aí, por fim, então, no gráfico de 5 minutos, nós tivemos que abrir o tempo do gráfico para 5 minutos para ter uma ideia melhor do que estava acontecendo, de tão rápido que era. E aí a gente viu aqui o volume caindo novamente, mas no gráfico de 5 minutos. E aí nós temos o gráfico de 5 minutos, sugere que o temporal já passou, oscilações devem seguir na faixa em torno dos 5K, e é praticamente isso aí que aconteceu, um pouco mais elástico aí nas últimas horas. Aqui nesse momento a gente está nos 5,50, mas dessa maneira a gente consegue aí dar uma cobertura para o que está acontecendo no mercado, para fazer a complementação da nossa análise, que, como vocês já sabem, ela não considera o intraday. Então, pessoal, essa foi a nossa análise aí para o final desse domingo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Está sendo gravado no sábado, porque o mercado já fechou então o dia do sábado. No mercado continua aberto, mas o dia já terminou. Então nós temos então já a informação do preço e a gente alimenta isso no nosso algoritmo para ele fazer a sua predição, ele gerar os gráficos, e aí a gente consegue montar essa análise para vocês. E aí, então, comentando a respeito aí de investimentos e de corrida que o pessoal está buscando mais no Google, como a gente viu aí no site livecoins.com.br, a busca aumentou. Pessoal, não faz muito sentido correr para o lado que os outros estão correndo, a não ser que essa direção faça sentido para nós. Aí o segundo ponto é se é o momento certo e até que distância vale a pena a gente correr. A gente às vezes se esquece, mas investimento ele tem 3 objetivos, e só 3 objetivos: é valorização, renda e proteção. E não dá para conseguir os 3, não dá para conseguir os 2, só dá para conseguir um, talvez, fazendo tudo certo. Então, renda, valorização e proteção. Renda, quando a gente quer um rendimento periódico com uma quantidade fixa de ativos. Então, isso pode ser aluguel, isso pode ser dividendos, isso pode ser um rendimento que a gente vai ter a partir de um licenciamento, de um bem, de um serviço, de uma tecnologia. Isso é uma classe de ativos. A outra, então, a proteção, é quando os demais vão se desvalorizar. Então aquele vai ter o seu valor preservado. Por exemplo, se tiver uma crise de confiança e não tiver uma crise inflacionária,
a moeda corrente vai perder valor, o que vai conservar valor? E aí, então, o outro que é a valorização, que a gente compra na expectativa dele se valorizar. Então, existe muita comparação entre ouro e Bitcoin. Muito provavelmente, o ouro ele está na categoria de proteção e a Bitcoin na categoria de valorização. Nenhum dos dois é um ativo para rendimento, porque eles não têm yield, eles são currencies. Né? Um é dinheiro, o outro é currency. Eles não têm yield, eles não pagam nada para quem detém o ativo, então ele tem que ser liquidado. Só que as características do ouro e as características da Bitcoin, em especial o momento que a Bitcoin está vivendo, é um momento onde se espera uma valorização, não vai se esperar uma proteção dele, porque ele não tem nenhum histórico que justifique isso. Ah, mas ele já valia X, o ouro também já valia X. Então, historicamente, o ouro tem sido usado para proteção e atualmente a Bitcoin está sendo usada para valorização. Então a gente tem que ter bem claro isso, quer dizer que em algum momento tem que ser vendido, porque moeda ou qualquer ativo que não tem yield, a única forma de obter o lucro é fazendo a liquidação dele. Então em algum momento ele tem que ser liquidada essa posição, não faz sentido a gente reter ad eternum. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente gostaria só de lembrar isso, porque às vezes a gente perde a ideia de que o objetivo é uma quantidade finita de dinheiro num tempo finito, de preferência o mais curto possível, com a menor exposição possível ao risco. Então, com essas características em mente, a gente olha para o mercado e começa a procurar o que são oportunidades. Pessoal, até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. E se alguma coisa nós falamos que vocês consideram importante, não se esqueça de compartilhar com seus colegas e amigos. Isso é muito importante para fomentar uma discussão sobre o que está acontecendo no mercado. Até o nosso próximo programa. Tchau!